Boa noite, igreja. A paz seja convosco, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz, shalom, como você quiser. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Obrigado, pastor Marco, por me apresentar, orar por mim também. Muito obrigado. Queria aqui agradecer também pastor Gilson, a pastora Sueli. E tem mais pastores aqui ou não? Levanta a mão aí se tem mais algum pastor. Pastor Lázaro também, que veio comigo. Mas eu queria que esses pastores... Cadê a pastora Sueli? Eu vi ela aqui, agora... Sumiu? Cadê a pastora? Cadê a pastora? Está na salinha? Então o pastor Marcos vai representar a pastora e todos os pastores aqui da casa, o pastor Gilson, porque hoje é dia do pastor também. Então, é um momento muito importante de nós honrarmos os pastores dessa casa. E eu queria que você desse uma salva de palmas. Pastora Sueli está ali também. Vem aqui na frente, pastora. Vem aqui na frente, pastor Marco. E nós queremos, profeticamente, orar pelos pastores dessa casa. E, ao mesmo tempo, aqueles que são líderes de célula também. Você vai colocar a sua mão no coração, que também você está pastoreando. Então é muito importante nós honrarmos as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. E é um dia de honra, porque é o dia do pastor. É considerado hoje, de forma nacional, o dia do pastor, que é o segundo domingo do mês de junho. E hoje é o segundo domingo, então nós queremos orar. Queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente, para abençoar esses homens, mulheres de Deus, declarar a bênção do Senhor também sobre a vida do pastor Gilson, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por cada homem, cada mulher de Deus dessa casa, e de forma muito especial aos pastores, às pastoras, Pai, homens e mulheres de Deus, que o Senhor tem colocado para pastorear esse rebanho. Abençoa os teus filhos, cumpre a tua vontade, o teu querer, que eles estejam atentos para ouvir a tua voz, entender qual é a tua direção para essa casa, Pai, e que tudo aquilo que eles venham fazer, venha glorificar o teu nome, venha exaltar o teu nome. Obrigado pela disposição do coração deles em te servir, Pai, em ser sal e luz nessa terra, em levar a tua palavra, em levar, Senhor Deus, orações, intercessões, transformação de vidas. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Você sabe que é uma grande oportunidade de hoje você convidar os pastores aqui para uma pizza, de repente, quem sabe, né, um churrasquinho, alguma coisa, ou dar um presentinho para eles durante a semana, honrar os seus pastores, porque de fato eles estão aqui para servir, eles se doam para o ministério, eles se entregam para entregar aquilo que Deus tem entregue a eles para vocês. Então, como ovelhas, nós honramos os nossos pastores. Meu nome é Samuel Pinheiro, sou pastor aqui em São José dos Pinhais, ali na comunidade Vida Plena, e é uma grande honra para mim hoje estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Aqueles que já tiveram a oportunidade de preencher um versículo bíblico, nós estamos aqui com o projeto da Bíblia manuscrita. No final eu vou falar um pouquinho mais, explicar como ele vai funcionar, mas é uma oportunidade que todos nós temos de transcrever um texto sagrado e deixar isso para as futuras gerações. Daqui talvez a 10, 15, 20 anos, esse texto que você escreveu, alguém vai ler e alguém vai ser tocado por essa palavra, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, uma vez lançada, ela vai cumprir pelo propósito ao qual ela foi enviada. Então, eu tinha uma palavra para falar exatamente sobre a Bíblia manuscrita, sobre a dificuldade que o texto sagrado ele levou para chegar até nós aqui. Mas desde manhã, nós fizemos essa mesma ministração numa outra igreja, e o Senhor me levou a falar um pouco sobre missões. Puxa, mas lá onde nós pregamos de manhã, era uma base missionária, um seminário teológico. Seminário Teológico Servos de Cristo. Fomos muito bem recebidos, e lá também os irmãos estavam sedentos pela palavra de Deus, como eu estou vendo que você está sedento pela palavra de Deus. Mas a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é falar sobre missões. Missões em tempos difíceis. Eu não sei se você tem percebido, mas como está difícil esse tempo que estamos vivendo. Eu não sei se você tem notado, mas as coisas estão, parece que cada vez mais apertadas.
E quando eu digo apertado, não é só em termos financeiros, da dificuldade econômica, não. Mas também do que nós estamos vendo ao redor do mundo. Quando nós olhamos para o que está acontecendo lá na guerra entre Israel e o Hamas, quando nós vemos uma guerra ainda anterior a essa, que é uma guerra lá da Ucrânia, né? E contra a Rússia contra a Ucrânia, e uma guerra que já está se estendendo por meses, e muitas pessoas têm perdido a vida nessas guerras. Mas aí nós também olhamos ao nosso redor, nós vemos muitas catástrofes acontecendo, muitas coisas assim que nós não víamos com tanta frequência. Eu vivi 4 anos, morei 4 anos na Flórida, nos Estados Unidos, e lá é um lugar que quase todo ano tem um furacão. E eu passei lá por 5 furacões lá. Foi um tempo bem difícil. Mas eu vi a força da natureza a ponto de uma árvore ser arrancada pela raiz, como se arranca assim, uma cenoura, você levanta. É muito difícil. E lá, obviamente, diferente daqui, tinha muito mais condições. E eles rapidamente reconstruíam as cidades. E aí nós olhamos para o nosso país. Um país perfeito, um país que você quase não vê essas catástrofes, essas desgraças acontecendo. E agora, nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, passando por toda essa situação, onde a inundação não foi em uma cidade, foi em quase 80% do estado do Rio Grande do Sul. São catástrofes, são momentos difíceis. E aí a gente pode trazer para dentro da nossa realidade. E da nossa realidade nós vemos talvez situações com os nossos familiares, pessoas que perderam o emprego, outros que estão passando por dificuldade por conta de uma enfermidade, ou até mesmo perdemos pessoas, como a irmã aqui compartilhou, pessoas que amamos e que deixam um vazio. Nós vemos o mundo tão difícil. Essa semana eu fiz um ofício fúnebre, um culto fúnebre, de um jovem, posso dizer um jovem, de 42 anos, que por conta de uma briga de vizinhos, ele levou uma facada aqui. A faca ficou cravada nele, no seu cérebro. Com muita saúde. Eu tive o prazer de batizá-lo lá na comunidade Vida Plena. E aí nós vemos, por conta de uma briga de vizinhos, aquilo se aflorar, aumentar. A esposa do dono, que embaixo tinha um mercado, sai com um pedaço de pau e começa a bater no carro que o seu amigo tinha deixado na frente do mercado, e aquela briga começa a se desenrolar, a tal ponto de esse homem começar em luta corporal e vir um dos seus açougueiros e pegar a faca lá do açougue e cravar no pescoço da pessoa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e é nesses tempos difíceis que o Senhor está levantando uma igreja poderosa, que o Senhor está levantando uma igreja que está preparada para pregar a tempo e fora de tempo. E hoje nós queremos falar sobre missões em tempos difíceis. E para isso eu queria usar o texto de Atos 1:8, um texto bem conhecido de todos nós, um texto onde foi uma mensagem do Senhor, uma mensagem depois que ele passou por todas as lutas durante o seu ministério. Ele curou, ele libertou, ele pregou a salvação, e ele morreu, mas ele ressuscitou, e antes de ascender aos céus, ele deixa essa palavra para os discípulos. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder, diga comigo, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Veja, esse texto, ele começa no momento um pouquinho anterior à subida de Jesus. E agora vamos tentar imaginar como era a vida daqueles discípulos, aqueles homens que acompanhavam os seguidores de Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar pessoas, os cegos enxergavam, os coxos andavam, o surdo ouvia.
pessoas eram libertas de demônios, e de repente, aquele que seria o Salvador, aqueles discípulos olham para aquela sepulcro, para aquela cruz inicialmente, e ele está morto. Mas ele mesmo tinha dito, isso vai acontecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles então festejam, porque o mestre ressuscitou. E aí ele vem com mais uma, ele fala, olha, vocês vão receber poder. Quando vir o Espírito Santo, anteriormente ele disse, João batizou com água, mas virá um após mim, que é bem poderoso, muito mais poderoso, e que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus então, ele é assunto aos céus. E essa palavra, ela vai se cumprir lá na frente. Ela vai se cumprir no dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar, num lugar de culto como esse, num cenáculo, e foi então, veio como um som de um vento impetuoso, e foi distribuído línguas de fogo, como de fogo em cada um deles, e eles passaram a falar novas línguas, e eles foram cheios do poder, desse poder aqui, que Jesus disse. Esse poder encheu eles, esse poder no original é dunamis, é como uma dinamite, é algo que te impulsiona para algo maior ainda. Esse poder veio sobre aquelas pessoas que estavam reunidos de forma unânime, buscando a presença de Deus, e eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Aqui eu começo a entender o primeiro contexto dessa missão de evangelização, desse ir e fazer discípulos, este ir e ser testemunha. A primeira coisa que eu preciso é poder. Eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, não tem como você ser uma testemunha de Jesus sem ter poder, porque nós somos muito limitados, nós não conseguimos testemunhar, nós não conseguimos pregar, nós não conseguimos evangelizar, se não vier esse poder sobre nós. E esse poder, ele vem através de uma busca constante ao Espírito Santo, ele vem através de uma leitura constante da palavra de Deus, ele vem de uma constante presença de Deus, de você estar dedicado na presença de Deus, buscando a face de Deus. Esse poder também vem com você jejuar, você buscar a Deus no seu tempo a sós com Ele, e nós precisamos deste poder veja só, é engraçado, né? Nós precisamos de poder para poder evangelizar, para poder ser uma testemunha. Mas o que é ser testemunha? Ser testemunha, se você pega aí na linguagem policial, testemunha é aquela que viu alguma coisa. Se aconteceu algum acidente, agora nós estamos crendo pela punição desses que causaram esse dano a essa pessoa, que tirou a vida dele, e pasmem, até hoje estão soltos ainda. Mas tinha testemunhas, e as testemunhas já deram o seu depoimento, e nós cremos na justiça humana, mas muito mais nós cremos na justiça divina. Mas a testemunha é aquela que viu. E como então nós podemos ser testemunhas? Porque nós vimos, mas principalmente porque vivemos uma transformação dentro de nós. Sabe que o Senhor chama eu e você para sermos testemunhas em todo lugar que estivermos. Mas esse texto aqui talvez você já ouviu algumas pregações, porque aqui ele fala em alguns lugares que nós devemos ser testemunhas. Nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Uma lição que eu tenho aqui é que nós devemos ser testemunhas em todo e qualquer lugar que o Senhor nos colocar. E para entendermos esse contexto, nós precisamos começar quebrando um paradigma, que eu já ouvi muito, que nós temos, tem algumas coisas que são sagrados e outros que são secular. Por exemplo, vir aqui à igreja ou ir lá na célula, isso é sagrado. Fazer orações, jejuar, isso é sagrado. Mas ir para a escola, ir trabalhar, isso é secular. Sabe o risco de nós termos esse entendimento? É de nós termos uma dupla personalidade. Eu sou um aqui na igreja, mas lá fora eu sou outra pessoa. Esses dias eu estava passando assim no Instagram,
e eu vi um videozinho que ele já se tornou um trend, bombando na internet, que era uma mulher que ela estava assim se vendo num filtro, e ela estava muito gata, e ela falava assim: nossa, como eu estou linda, meu Deus, mas esse negócio não é de Deus, porque eu não sou tão linda assim, nossa, o que é isso? Daí ela apertava e tirava o filtro, aí ela não era tão bonita assim, daí depois que tirava o filtro, aí ela falava assim: nossa, mas essa sou eu, não, isso é muito, não vale isso, porque eu quero estar bonita. Daí ela apertava de volta e ficava bonita. Sabe o que é isso? É nós de fato não sermos, ou no caso ela, né, não ser aquilo que verdadeiramente é carregar um filtro, é ter uma imagem que você não é verdadeiramente, é você achar que você precisa ser cristão só em alguns ambientes. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, cada um de nós somos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos de tempo integral. Sabe o que é isso? Lá no teu trabalho, na tua faculdade, na sua família, aonde você estiver, não importa o ambiente, você continua sendo um reflexo de Jesus. O Senhor, Ele nos fala para nós sermos sal e luz. O sal, ele dá gosto, ele tempera. Você come uma comida sem sal, nossa, pode ser a melhor comida, mas ela fica sem gosto, fica ruim de comer. Mas o tempero, o sal faz toda a diferença. Mas também ele fala para sermos luz. Ser luz aqui dentro é muito fácil. Se eu acender aqui a lanterna do meu celular, acender uma velinha aqui, não vai fazer muita diferença. Mas se nós estivermos aqui todo escuro, e eu acender essa velinha, vai fazer a diferença. Sabe quando nós vamos ser testemunhas? Quando nós sermos essa luz, esse sal lá fora, lá no meio das trevas, lá no meio do mundo insosso, no mundo que não tem gosto nenhum, e nós vamos fazer a diferença, a tal ponto de salgar para dar sede a outras pessoas. E nós temos a resposta, que é a água viva. Mas ele aqui, nesse contexto, ele fala: recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. O primeiro ponto é Jerusalém. Eu já ouvi várias pregações, inclusive eu já preguei sobre isso, falando a respeito da sua cidade, a cidade onde você mora. E de fato, nós devemos ser testemunhas na cidade que moramos. Mas hoje eu queria falar para um contexto um pouquinho mais próximo de nós. Quando a Bíblia fala em Jerusalém, que tal nós pensarmos sobre a nossa casa mesmo? Sermos testemunha para o nosso cônjuge. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Temos uma boa parte aqui de casados. Meu irmão, minha irmã, se tem uma pessoa que você não consegue usar filtro, é para o teu cônjuge. Talvez no começo do casamento, você até usou um filtro, você parecia o que não era, né? Você, de repente, você nem soltava um pum perto dela, né? Porque você não queria escandalizar. Só que foi passando o tempo, o que acontece? Vai criando intimidade. E quando cria intimidade, ops, saiu. Saiu, e aí vai acostumando, daqui a pouco vira uma bagunça, né? Mas porque vai criando intimidade. Mas sabe o que é isso? Os filtros vão caindo, porque ninguém conhece mais você, depois de Deus, obviamente, do que a pessoa que você está passando muito tempo junto. Como diz o ditado, está comendo 1 quilo de sal com ela. E por que desse ditado, comer 1 quilo de sal? Você já tentou comer 1 quilo de sal de uma vez só? Não dá, né? Se for para você comer 1 quilo de sal, você tem que comer pouquinho a pouquinho, para você conseguir comer esse quilo de sal. Assim é no relacionamento, assim é com a esposa, assim é também com os pais, para aqueles que são solteiros. Os pais, quando chega o momento do adolescente, do jovem, que começa a namorar, os pais são peritos de queimar a cara, né? Queimar a cara do filho, né? Dizer assim, você não sabe quem ele é. Por quê? Porque o pai conhece. E aí ele vai todo bonitinho, lá cheirosinho, passa perfuminho para o encontro. Mas só o pai sabe o quanto ele fica com aquele cheiro de chulé em casa. Por quê? Porque tem intimidade, tem tempo, não tem filtro, cai as máscaras. Então, gente, o primeiro ponto para nós sermos testemunhas, é sermos testemunhas em Jerusalém, na nossa casa. Testemunha para a nossa esposa, para o nosso filho. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Pedro 3:1.
ela diz assim: do mesmo modo, mulheres, escutem mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Olha que forte isso. Porque tem algumas irmãs que eu não sei, mas eu acho que ela nunca leu, nunca conseguiu colocar em prática, se já leu o que diz em Provérbios, sobre a mulher sábia, que a mulher sábia, ela o quê? Mas acho que vocês não leram esse versículo. Só as irmãs então. A mulher sábia edifica, fala em construir a casa. E a tola, com a sua mão mesmo destrói. As tolas destroem o lar. E muitas delas têm essa coisa, não é aqui, porque aqui não tem isso. Talvez lá no Afonso Pena, talvez tenha, mas aqui nessa região não tem. As irmãs que são como uma goteira, que ficam reclamando de tudo, que ficam lá rixosas, ficam brigando com o marido, ficam obrigando os maridos a fazer os serviços em casa. Deus está falando, né, irmã? Deus está falando. Ficam obrigando, daí o marido fala: mulher, não faz nem 6 meses que você pediu, né? Não fica pegando no meu pé. Mas a mulher fica insistindo. Só que a Bíblia nos ensina que essa mulher sem palavra, a mulher sábia, a mulher que obedece à palavra de Deus, ela ganha o seu cônjuge, ela ganha o seu marido sem palavras, só pelo seu testemunho. E não é pelo muito falar, é pelo vivenciar. É porque não tem filtro e ela é autêntica. Ela é autêntica serva do Senhor. Só que não fiquem aí pensando, homens, que está tudo bem para mim e para você. Porque Efésios 5:25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Quer um segredo para a sua esposa se submeter a você, marido? Ame ela de forma incondicional. Ame ela mesmo com os defeitos. Vamos chamar de pontos a melhorar, não é defeitos. Ame essa pessoa que Deus colocou no seu lado. E muitos, ao passar dos anos, vão deixando esse amor de lado. Eu vou fazer, agora em setembro, 29 anos de casado, com a mesma esposa, glória a Deus. E 29 anos, a gente está junto, e eu posso confessar para vocês, já teve momentos que eu tive vontade, como a mãe, a mulher do Billy Graham, não de separar, mas de matar ela, já tive vontade, porque separar não pode, mas eu permaneci amando, cuidando. Só que este amor que a Bíblia fala, é o mesmo amor sacrificial que Jesus demonstrou à igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Morreu. Marido, quer mostrar amor? Morra por ela. Não literalmente, faz favor, senão ela vai ficar viúva. Mas morra por ela, muitas vezes no seu desejo, na sua vontade. Para fazer primeiro, obviamente, a vontade de Deus, mas para honrar, para cuidar, para amar essa mulher. E aí sim você vai ser testemunha. Muitos homens querem que as suas mulheres sejam mais belas, mais bonitas, que se cuidem, mas o abençoado não se ama. Como é que ele vai poder amar sua esposa? Não se cuida, está lá ruim. O pastor aqui veio testemunhar da pressão alta. Vamos cuidar, todos nós, porque nós precisamos sim cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental, espiritual. Precisamos cuidar sim, porque nós não sabemos quanto tempo mais nós temos ainda nessa terra. Não sei que dia o Senhor vai chamar a tua senha, não sei. Para aquele jovem que eu comentei, que ia fazer 43 anos, aconteceu através de uma fatalidade, e hoje ele não está entre nós. Aquela irmã, a esposa dele, está chorando agora, porque tem 2 filhos, e um dia antes do aniversário do filho menor, de 6 anos, se eu não me engano, era aniversário dele, foi o dia que um dia anterior o pai tinha falecido. Nós não sabemos, por isso precisamos valorizar. Então, primeiro lugar que nós precisamos ser testemunha é onde? Em Jerusalém.
na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. A Bíblia também tem promessa para você, tem uma palavra para você. Em Efésios 6, 2 e 3 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Jovem, quer viver bastante? Homem, mulher que está aqui, quer viver bastante? Honre pai e mãe. E honrar, meu irmão, minha irmã, não é só obedecer. Obedecer, sabe o que é a diferença de honrar e obedecer? Você está almoçando lá com os seus pais, e o seu pai fala para você: filho, filha, você pode tirar o prato, o copo aqui, depois que acabar a refeição? Sim, mãe. Sim, pai. E aí ele vai e tira. Isso foi por obediência. Mas sabe o que é honrar? É você, assim que todos se encerraram, antes mesmo do seu pai e sua mãe pedir, você vai lá, pega o prato, pega os copos, e você leva para a pia, e para honrar ainda mais, você vai lá e lava, enxuga e guarda. Isso é honrar. É fazer mais do que lhe é pedido. Isso é honrar. Estou passando um momento difícil, diferente, eu diria assim, da minha vida. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, acho que vai completar 5 agora, eu perdi a minha mãe para a depressão. A minha mãe tentou se matar 5 vezes, ela por diversas e variadas formas, ela tentou se matar, e ela decidiu desistir de viver. E aí nós não tínhamos mais condições físicas, emocionais, psicológicas, porque ela estava numa situação muito difícil, ela precisava de atendimento profissional, e nós deixamos ela numa casa de repouso, e lá ela passou os últimos dias dela, até que ela foi se esvaindo. Uma mulher de 87 quilos, faleceu com 47 quilos. Ela foi sumindo, até que os órgãos pararam e ela faleceu. Mas eu honrei até o final a minha mãe. E há quase 1 ano atrás, a minha sogra, donada, ela já estava morando conosco, porque a outra filha dela trocou de marido e colocou ela para fora da casa, que era dela mesmo, da minha sogra, tomou a casa dela, e aí nós pegamos ela, levamos ela para casa. E ela, até que ela só estava num processo de demência, onde ela ia esquecendo das coisas, ia repetindo muito as coisas e tal, e estava uma bênção. Só que ela foi se abaixar para pegar uma coisa que nem era para ela pegar, e ela caiu, teve que fazer uma cirurgia no punho aqui, teve que tomar anestesia, e quando ela voltou, esse processo de demência acelerou, e ela ficou de cama. Hoje ela está vegetando, está numa cama, está com sonda gastro, do jeito que você deixar ela, ela fica. Só que eu tenho visto o quanto a minha esposa tem honrado a mãe dela. Uma mãe que não amou como um pai deveria amar. Uma mãe que não cuidou como um pai deveria cuidar. Mas a minha esposa está honrando. Todo dia lá cuidando dela. Estamos revezando com uma outra irmã dela e uma sobrinha minha. E toda noite ela fala: amor, vem aqui me ajudar a fazer a barquinha. Eu já sei o que é. Que é virar ela de um lado, colocar um travesseiro de um lado, virar do outro, colocar outro travesseiro do outro, para ela ficar certinha. E aí eu converso com ela, está lá em Nárnia, né? Não sabe nem onde está e tal. Graças a Deus que a minha sogra não fala, né? Deus é bom, né? Deus me ama, eu vejo assim como Deus é bom. Brincadeiras à parte, mas a minha esposa está honrando ela, e vai honrar até o final. Honrar pai e mãe nos dá uma longevidade. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa. Ao invés de só pregarmos para fora, que tal começarmos a pregar para dentro? Mas não é pregar, é ser testemunha. Ser testemunha é, se necessário, use palavras, se necessário, mas só você ser, não é falar. Aí você vai ganhar, vai ser testemunha em Jerusalém, dentro da sua casa. Então, o primeiro lugar que nós precisamos ser testemunhas é em Jerusalém, dentro da nossa casa, das pessoas bem próximas a nós. Mas esse texto continua dizendo que nós devemos ser testemunha também em Judeia. Judeia
em muitas vezes eu preguei que era as cidades vizinhas, que eram os lugares assim um pouco mais distantes. Mas aqui eu queria expandir esse campo missionário para o nosso trabalho, ou para aqueles que estudam, para a escola, para a faculdade, para quem faz faculdade, porque se você parar para pensar, nós passamos mais tempo no trabalho do que muitas vezes em casa, porque esse trabalho aí uma média de 8 horas por dia, alguns trabalham 10, e aqueles que ainda vão para a faculdade ou estudar à noite, chegam em casa, só vão para dormir. Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho ou da escola ou da faculdade. Que tal então nós fazermos deste lugar o nosso campo missionário? E lá sermos testemunhas. Lá é um campo que está branco, está pronto para a colheita. São pessoas que estão sedentos. Eu comecei aqui falando da dificuldade que nós estamos vivendo, de pessoas que estão desesperadas. Nós temos enfrentado no pós-Covid, no pós-pandemia, um surto de questões psicológicas. Pessoas que não estão bem, pessoas que emocionalmente estão abaladas. E aí eu e você, nós temos uma palavra de vida eterna. Nós temos uma palavra que pode transformar aquele colega de trabalho, que pode transformar aquela pessoa lá na faculdade, o teu colega da escola, sermos testemunhas dentro da nossa casa, mas também em Judeia, que é no nosso trabalho, na escola, e aí nós podemos estender para os nossos amigos. E você sabe o que é interessante? É nós aprendermos como se relacionar com todas as pessoas. A Bíblia vai falar em Provérbios 18, 24, diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quantos aqui têm amigos? É muito bom ter amigos. Que muitos desses amigos que a Bíblia fala que é mais apegado que um irmão, significa que vai ter alguns amigos, que eles vão ser mais próximos de você, ou que vão te ajudar mais do que até as próprias pessoas da sua casa, da sua família. Então é importante fazer amigos. Tem um livro que eu gosto muito, ele é um livro, eu vou colocar entre aspas, secular, mas que ele nos dá vários segredos. E esse livro, pelo menos uma vez por ano, às vezes 2 vezes, eu leio ele, ou eu ouço ele, porque tem audiobook lá no YouTube, que você pode também ouvir, que é um livro muito interessante. O título do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já ouviu falar nesse livro ou não? É um livro super antigo, do Dale Carnegie, é bem antigo mesmo, só que ele ensina como se relacionar com as pessoas, ele te dá dicas preciosas, de como você fazer amigos, de como você ser uma pessoa agradável, porque aqui não acontece isso, talvez lá, né, no Afonso Pena, para o lado de lá, mas você deve lembrar de algum amigo xaropão, algum amigo mala, algum amigo que quando ele chega na rodinha, todo mundo quer sair da rodinha. Já viram a gente assim ou não? Gente que é difícil de lidar, gente chata. E normalmente esses amigos malas, chatos, eles têm a síndrome de professor de Deus, porque ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe a resposta para o problema de todo mundo. E uma das dicas que Dale Carnegie coloca nesse livro é que nós devemos ouvir mais e falar menos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Será que foi por acaso isso? Será que foi por acidente? Não, foi para nos ensinar que é melhor ouvir, ser bons ouvintes e falar menos. Ouvir mais e falar menos. E ele também dá dicas de como você fazer com que a pessoa compre, eu vou colocar entre aspas, o seu projeto, o que você quer falar para ela. Não é manipular, mas sim convencê-la daquilo que você quer, se tornar agradável às pessoas. Pastor, por que você está falando isso dentro de uma igreja? Porque, meu irmão, se tem uma coisa que faz as pessoas entregarem a vida para Jesus, é você ter um bom relacionamento com ela.
é você ganhar a simpatia das pessoas, é você também ter empatia, é se colocar no sapato do outro, é você entender a outra pessoa, e não só ficar batendo. E tem muitos que querem pregar o evangelho, sabe aquele goela abaixo? Querem só falar de Jesus, só de Jesus, de Jesus. Meu irmão, se necessário, use palavras. Faça a sua vida falar de Jesus. Eu lembro que logo que eu ganhei as eleições, tinha e tem até hoje, né, uma turminha lá dos meus companheiros, que gostam de sem vergonhice, pornografia. E infelizmente, é meio comum para eles lá, é um ambiente muito difícil de se lidar. E eu lembro que logo no início, eles chegaram assim com o celular, assim, com um videozinho, e de longe eu já percebi que era marotagem. Aí a hora que estava com aquele videozinho, eu falei, não preciso ver isso. Não preciso ver isso porque eu tenho minha esposa, sou muito bem casado, e eu não preciso desse tipo de coisa. Me posicionei. A partir daquele momento, nunca mais eles fizeram qualquer tipo de sinal. Eu fui ofensivo? Não, eu só me posicionei. E eu não fico pregando para eles no sentido de que se você não entregar a vida para Jesus, você vai para o inferno. Que eu não estaria mentindo, sim ou não? Mas não é a melhor maneira de você ganhar os seus amigos para Jesus. A melhor maneira de você ganhar eles para Jesus é se achegar a eles, é ser testemunha, é fazer com que eles tenham sede, porque você é sal. E aí no momento certo, eles vão e abrem o coração. Teve várias situações, vou pontuar só uma delas, de pessoas que me perseguiam lá, pela minha posição de ser cristão, mas no momento de maior dor dela, quando aconteceu algo na sua casa, eles me chamavam e pediam, você pode orar por mim? Esse é o momento de ser testemunha. Aí sim você ora, aí sim você é testemunha. Deus nos chama para sermos testemunhas em Jerusalém, em Judeia, aos nossos amigos, às pessoas que estão próximas, e aí sim você pode fazer daquele amigo, talvez ele se tornar mais chegado que um irmão, é sermos testemunha. Mas o texto continua dizendo que nós devemos ser testemunha além de Judeia, também na Samaria. Samaria, a Bíblia conta que os samaritanos não se davam com os judeus. Essa mulher está querendo falar aqui do celular. Os samaritanos não se davam, eles eram inimigos. E aqui eu aprendo que nós devemos ser testemunhas, inclusive para aqueles que nos perseguem, inclusive para aqueles que se dizem nossos inimigos. Cristão não deve ter inimigos, não deve.